A arte comestível do Brasil, o doce que confundiu o mundo. A aparência das sobremesas brasileiras é de uma beleza estonteante. Os tradicionais doces finos modelados do Brasil estão causando um alvoroço global através das redes sociais. Após a divulgação de um vídeo de produção postado por um mestre confeiteiro brasileiro, ondas de descrença e surpresa começaram a ecoar no exterior. Aquele doce tingido com cores vibrantes com uma modelagem delicada e requintada, parecia exatamente uma peça de artesanato em biscuit ou porcelana fria. Isso fez com que a dúvida dos estrangeiros se aprofundasse a cada dia. Isso é mesmo real? Não seria falso? O que afinal deixou o mundo tão chocado? E qual é a verdade por trás desses doces brasileiros que são belos demais? Desta vez, traremos a vocês uma história cheia de surpresas e emoção sobre os modernos doces modelados, nascidos da tradição brasileira e que parecem obras de arte. Vamos conferir imediatamente. O doce tradicional que espantou o mundo. John, um blogueiro de gastronomia de Nova York apaixonado por apresentar culinárias de todo o mundo, viu algo inusitado em sua linha do tempo certo dia. Era um vídeo que filmava o trabalho de um mestre confeiteiro brasileiro. O que a tela exibia era um pequeno doce colorido sendo criado nas mãos do mestre. A massa suave e densa, feita à base de leite em pó e leite condensado, mudava de forma constantemente nas mãos do artesão. Tingida de roxo, amarelo e rosa vibrante, ela se transformava por fim em algo que parecia uma flor real ou um recorte de uma paisagem exótica, uma obra de arte minúscula. John mal podia acreditar em seus olhos. O que é isso? O título do vídeo dizia: Doces finos tradicionais do Brasil. No entanto, por mais que John olhasse, aquilo não parecia comida. A modelagem perfeita demais e as cores vibrantes, quase artificiais, pareciam aos olhos de John como enfeites de cerâmica ou decorações de plástico. Não consigo acreditar que isso seja real, escreveu John, sem conseguir se conter, na seção de comentários. Como resultado, reações semelhantes de todo mundo começaram a surgir. Isso é comestível mesmo? Não é fake? Tais dúvidas inundaram a postagem. John tinha confiança em seu conhecimento culinário. Ele provava iguarias por todo o mundo e compartilhava nas redes sociais. Mas mesmo para o seu olhar treinado, aquele doce ultrapassava o limite do que ele conseguia compreender. A característica da culinária americana é a fartura e a diversidade. Churrascos grandiosos, sobremesas coloridas. Embora a aparência seja importante, nos Estados Unidos quase não existe uma culinária tão excessivamente delicada. Na cultura alimentar em que John cresceu, as pessoas preferem pratos que valorizam o sabor simples e puro dos ingredientes frescos, priorizando o gosto e o aroma em vez da aparência visual. Em comparação, esse doce era artístico demais. Aquela aparência era como uma obra de arte pronta para uma competição. Algo que foca tanto na aparência não pode ser gostoso. John estava convicto disso. Mesmo que seja comestível, o gosto deve ser terrível. Com esse pensamento, ele compartilhou o vídeo em seu círculo de amigos, o que provocou um debate. Não acredito que algo tão colorido seja comida, deve ser feito de plástico ou argila. Opiniões como essa se cruzavam. Também houve quem expressasse preocupação com os corantes artificiais. Tingir alimentos com cores tão vivas com certeza faz mal à saúde. John ficou interessado na cultura alimentar brasileira, mas, ao mesmo tempo, não conseguia apagar a dúvida: isso é realmente comida? Sua postagem se espalhou instantaneamente e pessoas do mundo todo começaram a discutir sobre os doces finos do Brasil. A verdade sobre os doces modelados. Esse doce modelado, belo em excesso, é uma evolução moderna e estética dos doces tradicionais de festas e casamentos no Brasil. Sua história remonta à herança da doçaria portuguesa trazida pelos colonizadores, misturada com ingredientes locais, criando uma cultura de doces de vitrine e festividades. Com a elevação da estética de vida no Brasil, eles se tornaram cada vez mais requintados. A técnica-chave dos doces modelados reside na textura e na ponta de massa. Ingredientes nobres como leite condensado, leite em pó de alta qualidade ou amêndoas são cozidos e trabalhados até atingirem um estado liso e sedoso, com altíssima plasticidade. Essa receita especial permite que a massa doce possa ser moldada e estampada com a mesma delicadeza da argila, exibindo cores vibrantes nas mãos do mestre. Para se tornar um mestre confeiteiro, anos de treinamento profissional são indispensáveis.
Além de herdar a memória de mestres experientes, muitos frequentam escolas de gastronomia especializadas. Isso envolve o manuseio da massa através de um controle sutil de força, bem como o domínio preciso da umidade e temperatura. Essa capacidade perfeita de modelagem é a cristalização da memória do artesão. Um mestre chamado Silva, um homem dedicado à confeitaria, protege as receitas tradicionais passadas de geração em geração em sua família, ao mesmo tempo em que introduz ativamente novas técnicas que acompanham os tempos. Em suas postagens nas redes sociais estão alinhados diversos tipos de doces, desde os tradicionais camafeus feitos à moda antiga até os doces de leite ninho com modelagem tridimensional e cores inovadoras. Os doces modernos são tingidos com cores vivas e decorados através da ponta dos dedos ou moldes especiais na massa cuidadosamente preparada. Essa técnica requintada é a cristalização da memória do artesão. Por outro lado, há muitas obras que fundem novas ideias, como doces tridimensionais que imitam a flor do ipê ou obras belíssimas que criam profundidade através da sobreposição de camadas de massa. Para os movimentos delicados dos dedos do mestre no vídeo e a beleza artística do produto final, os fãs brasileiros deixaram comentários elogiosos. Técnica incrível, verdadeira obra-prima. Logo, essa postagem também chegou ao exterior, sendo vista por usuários de todo o mundo. Contexto cultural profundo. No entanto, a beleza dos doces brasileiros contém um significado profundo. A cultura alimentar do Brasil, especialmente a mesa de doces e o ritual do café, é posicionada como uma arte abrangente que utiliza equilibradamente os 5 sentidos: visão, olfato, paladar, tato e audição. Entre eles, a visão é um fator extremamente importante que decide a primeira impressão da comida. Os doces modelados personificam a cultura de condensar a beleza das 4 estações do Brasil e sua natureza exuberante em uma tela de poucos centímetros. O ipê na primavera, as folhas secas no outono, expressando as paisagens de cada estação através de formas e cores. Por exemplo, disse que os doces em forma de frutas tropicais no verão carregam o desejo das pessoas de desfrutar a refrescância da estação. Forma, cor e sabor, tudo abriga significados profundos. Além disso, o doce desempenha um papel importante na cultura do café brasileiro. O doce apreciado durante o cafezinho da tarde tem uma doçura delicada e densa que realça o amargor e o aroma do café especial, café arábica bebido em seguida, criando uma harmonia requintada entre o doce e o amargo na boca, funcionando como uma ponte. Essa doçura equilibrada reflete o espírito da estética da hospitalidade brasileira. Controvérsias e mal-entendidos no exterior. Quando o vídeo chegou ao exterior, as reações foram polarizadas. Por um lado, houve quem elogiasse a beleza artística, simplesmente como uma obra de arte realmente lindo. Por outro lado, muitas opiniões céticas e frias surgiram. Isso é mesmo real? Muito suspeito, deve ser falso. O que gerou controvérsia especial foi a dúvida sobre o processo de fabricação. Tocar a massa diretamente com as mãos, não há problema de higiene. Vozes assim começaram a aparecer. Na Europa e nos Estados Unidos, o uso rigoroso de luvas ao manusear alimentos prontos é a norma, então muitos se sentiram desconfortáveis com o trabalho manual direto, embora comum na alta confeitaria artesanal. Além disso, houve debate sobre os corantes utilizados. Para obter uma cor tão vibrante deve ser necessária uma quantidade enorme de corante, é impossível apenas com materiais naturais. Opiniões céticas desse tipo continuaram. Uma pesquisadora de culinária francesa, Ana, escreveu em seu blog: "Respeitamos a cor natural dos ingredientes. A vivacidade criada artificialmente é uma falta de respeito com o ingrediente." Seu artigo ganhou muita repercussão, e as críticas de que os doces brasileiros buscavam excessivamente a aparência aumentaram. Por outro lado, refutações do lado brasileiro começaram a surgir. Muitos dos doces modernos são coloridos com pó de frutas, açaí, urucum ou matcha são bem naturais, viu? Os ingredientes são simples, muito mais seguros que os snacks processados industrialmente, e cada vez mais pessoas tentavam explicar a técnica do mestre. Essa é uma técnica tradicional que só mestres com anos de prática conseguem realizar. As cores usadas são de grau alimentício muito seguras. Apesar das explicações cuidadosas dos usuários brasileiros, devido à barreira do idioma, a compreensão era difícil de se espalhar. Hans, um cientista de alimentos alemão,
levantou dúvidas de um ângulo mais científico. Apenas com corantes naturais, é possível atingir tal grau de vivacidade e variedade de cores? Mostrem os dados. Sua postagem tornou a discussão mais complexa. É necessário decorar a comida a esse ponto? Isso não é uma consciência estética excessiva que ignora a funcionalidade? Vozes críticas desse tipo aumentaram. O que complicou ainda mais o problema foi o mal-entendido sobre o preço. Ouvi dizer que um doce tão pequeno custa vários reais, isso não é um roubo? Postagens assim também começaram a aparecer. As pessoas não conseguiam compreender plenamente que os doces artesanais carregavam o valor de anos de treinamento, técnica soberba e ingredientes rigorosamente selecionados. John observava essas discussões com sentimentos complexos. Ele simpatizava com as críticas, mas, por outro lado, estava tocado pelas explicações desesperadas dos brasileiros. Talvez eu esteja ignorando algo importante, esse pensamento começou a brotar em seu coração. A jornada da experiência pessoal. Certo dia, John recebeu um comentário de um seguidor: criticar sem nem mesmo ter comido de verdade não é justo, né? Essa frase atingiu John em cheio. De fato, ele estava julgando apenas por ver um vídeo. Nunca tinha visto a comida nem provado. John tomou uma decisão. Se eles dizem que aquilo é realmente comida, então preciso confirmar com meus próprios olhos e boca. Se for preciso mudar meu conceito sobre comida e arte, que seja. Ele reservou uma passagem para o Brasil. Terminada a longa viagem de avião, John finalmente chegou a São Paulo e dirigiu-se imediatamente a um ateliê de confeitaria tradicional que aceitava visitas. Ao pisar no ateliê, John foi cativado pelas mãos habilidosas do mestre. O que primeiro chamou sua atenção foi a cena do ateliê silenciosa, mas carregada de uma atenção respeitosa. Os confeiteiros com expressões focadas, cumpriam suas tarefas silenciosamente. No silêncio, podia-se sentir a concentração e a paixão dos mestres. Parecia que estavam fazendo esculturas. John ficou surpreso com a energia e delicadeza de cada movimento. O que o mestre confeiteiro fazia primeiro era abrir a massa do doce até uma espessura uniforme. Isso exigia controle de força e técnica apurada. Através do controle da força, a massa era alisada uniformemente, decidindo a beleza e a textura do produto final. John soltou um suspiro de admiração diante daquela técnica soberba. A seguir, vinha o processo de coloração e modelagem. O mestre usava várias cores, colorindo a massa como se estivesse pintando um quadro. John não conseguia tirar os olhos daquela técnica minuciosa. Ao misturar a massa, criavam-se gradientes sutis de cor, desenhando cuidadosamente as pétalas e os padrões das folhas. Essa técnica definitivamente não era algo que se aprendia da noite para o dia. Cores e formas se entrelaçavam na massa como numa tela. A cena que surgia ali era, em si mesma, uma arte. A destreza manual dos brasileiros refletida nessa cultura. John sentiu em seu coração que aquilo era a cristalização da alma do artesão. Em seguida, no processo de decoração, o mestre usava habilmente pequenas estecas para expressar tridimensionalmente as formas de pétalas e folhas. Através de um trabalho minucioso, pequenas peças eram feitas e montadas, fazendo com que flores e plantas reais parecessem desabrochar sobre o doce. John, testemunhando o trabalho delicado com os próprios olhos, prendeu a respiração. A técnica da confeitaria era tão elevada e tudo feito à mão. Um pequeno doce continha uma técnica tão suprema, o que emocionou John profundamente. A sequência de movimentos dos mestres, cada passo precisamente calculado, sem nenhum desperdício. Cada movimento das mãos fazia sentir a inegável memória do artesão. Isso é a memória do artesão, é uma arte formidável. A beleza dos doces nascidos nas mãos dos mestres e a técnica profunda por trás deles fizeram John expressar seu respeito sincero. No entanto, quando pensou que aquilo, afinal, seria consumido como comida, a nova dúvida surgiu em sua mente. Uma obra tão delicada pode mesmo ser comida? Nesse momento, o mestre Silva entregou a John um doce modelado recém-feito. Isso pode mesmo ser comido? Não é brinquedo, né? John encarou o belo doce. Ele o levou à boca com receio. A primeira coisa que sentiu foi a textura macia e aveludada. No instante seguinte, ele derreteu na língua como neve, uma sensação tátil que o surpreendeu. Em seguida, uma doçura elegante se espalhou. Não era apenas o doce do açúcar, mas o aroma característico do leite e das castanhas, um sabor profundo que preencheu toda a sua boca. Como pode ser tão delicado e cheio de camadas? John não pôde deixar de exclamar.
A cada mordida podia desfrutar de sabores e texturas diferentes. Essa delicadeza fez com que ele percebesse novamente a profundidade dos doces brasileiros. E ao contrário da aparência exuberante, o sabor era honesto, mas extremamente profundo. No instante em que derretia na língua, a harmonia entre doçura e sabor se espalhava simultaneamente. Cada momento era como degustar uma obra de arte. Naquele instante, John sentiu fortemente que o doce modelado não era apenas comida, mas a cristalização da paixão e técnica dos mestres. Ele compreendeu profundamente em seu coração. Essa é a essência da confeitaria brasileira. Técnica delicada, aparência bela e sabor elegante. O doce que unia esses três elementos emocionou John novamente. Na aparência bela reside um significado profundo, e além disso, é delicioso. O mundo dos doces brasileiros é realmente profundo, disse ele. Através da conversa com o mestre, John entendeu as histórias das estações depositadas nas formas e cores dos doces. Doces que imitam as flores da primavera ou o ipê amarelo. Uma vez que as pétalas são desenhadas cuidadosamente, sua beleza faz sentir a efemeridade do momento. No verão fazem-se doces com toques de frutas tropicais vibrantes. No outono, incorporam-se cores de folhas secas. E no inverno, surgem doces brancos que remetem à serenidade. Ao refletir a atmosfera de cada estação no doce, expressa-se a beleza da mudança das estações no Brasil. Ao entender seu significado profundo, a beleza e o sabor do doce certamente ressoaram ainda mais fundo no coração de John. Além disso, os doces, incluindo os finos, têm uma relação profunda com a cultura tradicional brasileira e o café. O doce servido como acompanhamento na mesa de café tem origens e história ricas. O ritual do café não é apenas beber o líquido, mas valoriza o momento de pausa, a etiqueta e a harmonia com o ambiente. A doçura delicada do doce forma um contraste requintado com o amargor do café, espalhando um sabor rico na boca. Após retornar ao seu país, John compartilhou sua experiência no Brasil nas redes sociais e postou que havia alcançado uma compreensão mais profunda sobre os doces modelados, dos quais ele duvidara tanto. Ele escreveu: diferente da aparência, dentro do doce reside um mundo sublime. Essa postagem se espalhou instantaneamente, recebendo uma enorme quantidade de respostas de todo o mundo. O doce é uma obra de arte criada pelos mestres. Desses pequenos doces, pode-se sentir a excelência da cultura brasileira. Muitos expressaram orgulho por essa cultura alimentar nutrida pela longa tradição e elogios à memória dos mestres transmitida até a modernidade. A experiência pessoal de John disseminou uma nova perspectiva pelo mundo, não ver o doce apenas como um enfeite, mas como uma arte que personifica a cultura. Naquele instante, o mundo compreendeu amplamente que em um pequeno doce estão condensados a sensibilidade dos brasileiros em relação à natureza e seu espírito. Através da postagem de John, pessoas de todo o mundo entraram em contato com a cultura da confeitaria artesanal do Brasil, e isso talvez tenha se tornado a oportunidade para redescobrirem seu encanto. Técnicas como essa que podem criar doces modelados tão belos, nós brasileiros também esperamos continuar protegendo, não é? O que vocês acham? Desta vez, reunimos as reações do exterior sobre os doces artesanais tradicionais. Por favor, conte-nos sua opinião e impressões nos comentários. Obrigado por assistir. Se gostou, dê uma avaliação positiva e curta o vídeo.